E aí, pessoal, mercado agitado em dia de decisão? Pois é isso. Nós vamos falar sobre propostas que não param de chegar em relação a jogadores do Grêmio, sobretudo os jovens talentos tricolores. Tem muita notícia por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil, tá precisando viajar, tá precisando comprar alguma coisa, pagar aquela continha que chegou na hora errada. Mais ágil é a solução para você. Entre agora na descrição do vídeo, converse com uma equipe especializada através do WhatsApp que está à disposição de vocês e coloque o FGTS parado na sua conta para pagar essa continha, para resolver esse problema. Mais ágil é a solução. Você vai conhecer e não vai se arrepender. Gente, nós sabemos que o jogo do Grêmio contra o Fluminense é a grande prioridade, mas as notícias nos bastidores, sobretudo em negócios envolvendo vendas de jogadores do Grêmio, continuam muito agitados. E eu trago aqui algumas situações que hoje foram muito notícia no Grêmio, sobretudo pela manhã. Eu estou gravando esse vídeo aqui um pouco depois do meio-dia, e a principal notícia dá conta de Gustavo Nunes. O Diego Torbes, nosso amigo lá de Bagé, colega que faz conteúdo de Grêmio, vem há algum tempo já noticiando um negócio envolvendo a Arábia Saudita e o jogador do Grêmio, que dá conta de uma venda por altíssimos valores. Inicialmente 8 milhões de euros, o Grêmio não aceitou, 8 milhões fixo, mais alguns gatilhos, depois 11 milhões, mais alguns gatilhos, depois 12 milhões de euros fixo, e agora, segundo a fonte do Torbes, o negócio envolve 16 milhões de euros fixo. 16 é muito dinheiro já, se a gente considerar que o Grêmio deve ter também alguns gatilhos e principalmente que o Grêmio tem um bom percentual sobre o Gustavo Nunes. O salário do jogador seria astronômico, o que determina também a tomada de decisão dele, porque quando a gente vê um menino tão talentoso como o Gustavo indo para o mundo árabe tão cedo, fica aquela ideia de que poderia ir para um grande da Europa, mas o fato é que o mercado está se movimentando. A gente está vendo aí, por exemplo, o que aconteceu com o Vini Júnior, que é jovem ainda, jogador de seleção brasileira, que recebeu uma proposta do mundo árabe simplesmente absurda. Então, dentro disso também é preciso entender os novos movimentos, as novas situações envolvendo o mercado do futebol. Teve um momento que era para a China, teve um momento que foi para o Japão, muito mais tempo atrás, teve agora esse mercado dos Estados Unidos, e começa também, a partir de agora, a partir de 5 anos para cá, 4 anos para cá, o mundo árabe, que inicialmente levou jogadores mais experientes, marcas reconhecidas no futebol, e que agora começa também a chegar nos jovens jogadores. E o Gustavo Nunes é uma dessas levas. Como perder uma venda de 16 milhões de euros fixos e como não aceitar a proposta, se a gente pensar do ponto de vista do jogador. Essa é a realidade que o Grêmio está vivendo hoje e eu acredito que o negócio começa a sair. Segundo a primeira informação, o Grêmio aceitou a proposta. O Grêmio aceitou o negócio, o Grêmio entendeu que seria um bom negócio para todo mundo. Eu acho muito difícil dizer não mesmo, eu acho que o Grêmio nessa linha de valores não tem muito o que fazer e deve abrir mão aí do Gustavo Nunes, acredito eu, inclusive já dentro dessa janela. Se a gente pensar um pouco mais amplo, nós já temos duas notícias fortes com relação à venda de jogadores jovens. Tem aquela história do Chelsea e do Gabriel Mack, que o Grêmio não confirmou ainda, mas que toda a imprensa dá conta de um negócio já realizado, né? Que giraria também em torno de um fixo alto e mais gatilhos, podendo chegar a 22 milhões de euros. Aí tu já tem, vamos imaginar que seja os mesmos 16 fixos, ou que tenha 12 fixos, tu já está falando de 28 milhões fixo, fora os gatilhos, 28 milhões de reais. 3 jogadores ainda
recebem sondagens e podem também ganhar o mercado: o Nathan Fernandes, o Gustavo Martins e o Ronald. Obviamente, os três já com valores menores. O Nathan Fernandes na casa de 12 milhões de euros, o Gustavo na casa de 7 a 8 milhões de euros e o Ronald na casa de 5 milhões de euros. Seriam esses os negócios possíveis no Grêmio. Aí outros jogadores, como o próprio Cristaldo, também podendo ser ou ter uma opção de negociação. O fato é que o mercado, depois de agitar do ponto de vista de chegadas, e é preciso dizer que ainda tem o lateral esquerdo no horizonte do Grêmio, o Grêmio ainda procura por um lateral esquerdo, mas a partir de agora o que a gente está vendo mais é esse movimento relacionado a saídas desses jogadores, né? Da saída desses jogadores. Estou curioso para saber o desfecho disso, mas mesmo em dia de decisão, e óbvio que a cabeça da gente está toda ela na decisão, mesmo em dia de decisão é preciso colocar que essa é uma notícia muito impactante. Não é todo dia, por exemplo, 16 milhões de euros foi o valor que saiu daqui o Cebolinha, que tinha vindo da seleção brasileira brilhando numa Copa América. É praticamente o valor do PP, que até hoje brilha fora daqui, lá jogando no Porto. É mais ou menos isso. Imagina, o Gustavo tem 18 anos, é um mercado diferente, está indo por mais do que isso, porque ainda tem os gatilhos, assim como o Gabriel Mack nem se fala. Gabriel, eles só vão perder em matéria de venda para jogadores como o Arthur, que talvez seja a maior venda da história do Grêmio. Talvez não, é a maior venda da história do Grêmio. Então, dentro dessa linha, imaginem vocês o tamanho da repercussão que isso vai ter internamente, também para os colegas, porque o Gustavo faz a aposentadoria dele e dos netos dele em um negócio, um contrato gigantesco que ele está firmando com esse clube que está contratando. Então vamos aguardar. As próximas horas serão de alguma definição nessa linha de raciocínio, e a gente vai aos poucos tentando entender como que o Grêmio vai se manifestar, se esses negócios serão ou não confirmados. Mas o fato é que nos bastidores está muito falado, muito agitado, tem muita coisa para a gente fazer, e é curioso porque a gente sabe que há pouco tempo atrás o Grêmio vivia sérios problemas financeiros, e essa realidade aí parece que está, de alguma maneira, mudando totalmente essa história. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.